Hoje eu vou falar sobre uma das primeiras medidas do novo presidente da Câmara, Arthur Lira: transferir o comitê de imprensa do Congresso para o subsolo. Vem comigo que nesse vídeo eu vou explicar por que isso é tão simbólico. Numa entrevista para o Yahoo há algumas semanas, a repórter me perguntou o que a gente poderia esperar se o Arthur Lira assumisse o comando da Câmara. E eu falei para ela que ia ser um governo mais turrão, diferente do Rodrigo Maia. Um governo mais impositivo, como é o governo de Jair Bolsonaro, e sem muito diálogo. Bom, a gente não precisou esperar muito para ver isso acontecer. Como uma das primeiras medidas de uma pauta de atraso, o Arthur Lira mudou o comitê de imprensa da Câmara, que era do lado do Salão Verde, para o subsolo. Eu vou explicar o simbolismo disso e por que isso é tão forte. No comitê de imprensa da Câmara se reúnem todos os jornalistas do país. Então, jornalistas da Folha, do Estadão, da Bloomberg, todos estão ali conversando sobre as pautas, debatendo e apurando. E o comitê de imprensa da Câmara ele fica do lado do Salão Verde, onde todos os parlamentares passam para ter acesso ao plenário. Então fica muito fácil o acesso dos jornalistas aos congressistas e muito fácil apurar qualquer coisa que aconteça dentro do plenário. Com essa mudança, agora eles indo para o subsolo, isso vai dificultar muito a apuração de pautas. E aí a motivação de Arthur Lira é o que mais impressiona. Ele está transferindo o comitê de imprensa justamente para evitar a abordagem dos jornalistas, né? Outros parlamentares e outros presidentes da Câmara já tentaram isso outras vezes. O próprio Chinalha, em 2007, queria fazer essa transferência, mas foi alertado do peso do simbolismo. O Eduardo Cunha, do MDB, em 2015, também manifestou a intenção de mudar o comitê de imprensa da Câmara. Então, PT e MDB já ensaiaram esse passo, mas não foram adiante. O Congresso ele é considerado um patrimônio histórico e o IFAM deu autorização para que essa mudança fosse feita e que o gabinete do Arthur Lira, então, se transferisse para o lugar do comitê de imprensa. Isso mostra como o Arthur Lira não está nem aí para simbolismos, para diálogo e para a imagem dele. E aí a gente tem que ter uma preocupação, né, que é a facilidade com a qual ele removeu os jornalistas, sem diálogo nenhum, sem aviso prévio nenhum. Simplesmente foi uma atitude autoritária e irreversível. O presidente da Câmara, ele não pode tudo, mas ele pode muito. E o que a gente deve esperar do Arthur Lira, como eu falei antes dele tomar posse, é uma pauta muito mais voltada para os valores conservadores, porque a gente sabe que o Centrão não tem propriamente uma pauta reformista, um objetivo reformista, né? Então as reformas devem ficar um pouco de lado. E aí é no campo ideológico e de costumes que a gente deve ver o Arthur Lira atuando, né? Bem como o presidente Jair Bolsonaro, que vai muito mais por essa área do que qualquer outra pauta efetiva. Armar a população, também deve haver uma tendência a dificultar aborto de todas as maneiras, mas também em caso de estupro, que é uma coisa que a gente tem discutido muito aqui no Brasil. Esses atritos com a imprensa, eles nunca são bem-vindos, por mais que a gente tenha um sistema de 3 poderes, o 4º poder é a imprensa. E a gente, numa democracia, entende que a harmonia entre os 4 poderes ela é extremamente essencial. Imaginem o que seria do Brasil com tantos arroubos na política se a gente não tivesse uma imprensa livre, né? Então, o que a gente espera agora do Arthur Lira é justamente esse jeito turrão de governar, é esperar pelo próximo ano.